caro cursista, tudo bem? Seja bem-vindo à unidade 3 do curso de Certificação Básica em Gestão Escolar. Como vimos na unidade anterior, que trata da gestão financeira de forma articulada às questões administrativas e pedagógicas, o colegiado escolar e a caixa escolar exercem um papel fundamental na tomada de decisões. Esses dois órgãos, juntamente ao Grêmio Estudantil e ao Conselho de Classe, constituem o que denominamos de órgãos colegiados. Nesta unidade, conheceremos um pouco mais sobre eles, refletindo um pouco sobre a forma como tais órgãos contribuem de fato para a construção da gestão democrática. Bem, e o que são órgãos colegiados? São aqueles em que há representações diversas e as decisões são tomadas em coletividade, com o aproveitamento de experiências diferenciadas. Na escola, a atuação conjunta das instâncias representativas citadas é o caminho para a construção da participação democrática, da descentralização nas tomadas de decisões e responsabilidades. Isso nós chamamos de gestão colegiada. Primeiramente, falaremos sobre o colegiado escolar. Segundo os princípios democráticos estabelecidos pela Constituição de 1988, assim como na LDB 9394/96, fica estabelecido que a participação da comunidade local e escolar se efetivará por meio dos conselhos. No caso da rede estadual de ensino do Maranhão, o conselho escolar chama-se colegiado escolar. Ele foi instituído pelo decreto número 14.558, de 22 de maio de 1995. Ele é um órgão constituído por representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar, eleitos democraticamente a cada biênio. Recentemente, a Secretaria de Estado da Educação promoveu eleições para o biênio 2016-2018. A atuação do colegiado deve pautar-se no desenvolvimento da participação, autonomia, parceria, democratização. E é o exercício desses princípios que fortalecerá a escola. Como vimos, desde 1995, temos constituído legalmente o colegiado escolar como espaço de participação e decisão. Porém, observamos, de um modo geral, embora haja exceções, a maioria desses espaços atuam de forma meramente burocrática, apenas para cumprir as formalidades da legislação e das normas. Entendemos que torna-se necessário avançar, pois não se faz escola democrática por leis e decretos, simplesmente. Nesse sentido, a gestão escolar deve compreender a importância dos órgãos colegiados, incentivando, apoiando e garantindo seus espaços, sem cooptá-los, ou seja, escolhê-los deliberadamente, segundo as suas conveniências e interesses, desrespeitando a vontade da escolha dos segmentos, manipulando sobre as decisões. Evitando esse tipo de atitude, nas últimas eleições determinou-se que o presidente do colegiado não deveria ou não poderá mais ser o gestor da escola. E quais são as funções do colegiado escolar? Apontamos as seguintes: deliberativa, consultiva, fiscalizadora ou avaliativa e mobilizadora. São funções que envolvem o estabelecimento de normas, decisões sobre questões pedagógicas, administrativas, financeiras, ou sobre tudo que acontece no contexto da escola, tudo que for assunto de interesse da escola. Assim como o planejamento, o acompanhamento do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, a aprovação do plano de aplicação dos recursos financeiros e demais projetos a serem desenvolvidos. Além disso, promove a mobilização da comunidade em todas as ações da escola, tendo sempre como principal objetivo a busca pela melhoria da qualidade do ensino, do acesso, da permanência e da aprendizagem dos estudantes. Como vemos, são inúmeras responsabilidades que precisam ser compartilhadas. E você deve estar se perguntando, com tantas funções, o colegiado então pode fazer tudo o que quiser, do modo que bem entender? De forma alguma.
O poder de decisão ele só é legítimo quando oriundo de todos os que o compõem. Ninguém tem autoridade fora do colegiado só por fazer parte dele. A sua autonomia é exercida nos limites da legislação vigente, regimento escolar da rede estadual do Maranhão e normas internas do colegiado escolar estabelecidas em seu próprio regimento, e das diretrizes da política educacional expedidas pela Secretaria de Educação. Portanto, o colegiado não é um órgão que reivindique interesses individuais ou corporativos, político-partidários, ou que atue simplesmente em favor ou contra a gestão. Ressaltamos que o interesse que deve prevalecer é o do projeto da escola, a sua atuação em favor do projeto da escola. Vamos agora falar um pouco sobre a Caixa Escolar. A Caixa Escolar é uma associação civil de direito privado com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, que credencia a escola a receber e administrar recursos financeiros que são destinados ao suprimento de suas necessidades básicas e também criado para receber e controlar a aplicação dos recursos transferidos à escola pela Secretaria de Educação e também por outras fontes públicas ou privadas. Também por recursos gerados pela própria escola, por meio de campanhas, quermesses, cooperativas, etc. O importante da constituição da Caixa Escolar é que a escola congregue os membros da comunidade de modo que esses membros sejam representados em sua composição e participe ativamente. A Caixa Escolar tem as seguintes funções: administrativa, quando administra os recursos financeiros recebidos de forma articulada com o colegiado escolar. Deliberativa, quando elege o tesoureiro, o secretário e o conselho fiscal da Caixa Escolar. O principal objetivo da Caixa Escolar é garantir o fortalecimento e autonomia administrativa, financeira e pedagógica da escola, visando sempre a melhoria da qualidade do ensino. Em sua composição, ele é formado de órgãos administrativos e deliberativos, como a Assembleia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal. A Assembleia Geral ela é constituída pela totalidade dos associados da Caixa Escolar, o corpo docente, técnico e administrativo da escola, bem como os pais dos estudantes ou seus responsáveis, tendo atribuição deliberativa. Diretoria, que tem atribuição administrativa e executiva, sendo composta por presidente, que é o gestor geral da escola, secretário, que é o servidor da escola ou responsáveis de alunos, pais ou responsáveis de alunos, o tesoureiro, que é o pessoal docente ou administrativo da escola. Cada representante será eleito com seu respectivo suplente. Também, todos eles são escolhidos pela Assembleia Geral por meio da eleição a cada 2 anos. O Conselho Fiscal ele tem atribuição consultiva, sendo formado por 3 membros e respectivos suplentes, eleito a cada 2 anos pela Assembleia Geral. Dentre os pais e ou responsáveis dos estudantes que não façam parte do colegiado escolar. É importante lembrar disso, eles não podem fazer parte ao mesmo tempo da Caixa e do colegiado escolar. Instituída a partir do decreto número 14.559 de 1995, a Caixa Escolar tem toda a sua atuação voltada para a gestão financeira, vista na unidade anterior. Sua operacionalização requer muita atenção por parte da gestão escolar, no que se refere aos documentos, registros, normas e orientações estabelecidas pela SEDUC. Por exemplo, as atas de renovação de mandato da diretoria e conselho fiscal devem ser registradas em cartório e enviadas as cópias juntamente com a portaria do gestor e os dados do conselho fiscal, observando sempre os prazos estabelecidos para o setor de supervisão de gestão escolar, para que sejam inseridos no sistema e dessa forma sejam evitadas as irregularidades. No âmbito da gestão financeira, a Caixa Escolar e o colegiado escolar juntos se completam, cabendo ao colegiado analisar as prioridades propostas pela escola,
para a alocação de recursos e também a prestação de contas de sua aplicação. O colegiado escolar poderá ainda aprovar de imediato a proposta ou sugerir mudanças. Uma vez aprovada, será encaminhada à Caixa Escolar para que seja executada. Bom, falaremos agora um pouco sobre outros órgãos colegiados que fazem parte do contexto escolar: o Grêmio Estudantil e o Conselho de Classe. O Grêmio Estudantil é um órgão de representação máxima de organização coletiva do corpo discente na escola, que reivindica, expõe ideias e anseios dos estudantes de forma organizada e participativa, considerando sempre o contexto da comunidade escolar e local. É o espaço de desenvolvimento das lideranças das juventudes, do protagonismo juvenil, espaço também de comunicação e valorização de competências e habilidades que muitas das vezes são desconsideradas nas avaliações formais. A gestão escolar precisa ter um olhar positivo, agregador sobre o Grêmio Estudantil, reconhecendo-o, apoiando-o em suas iniciativas. O diálogo deve ser estabelecido permanentemente, evitando os ruídos da má comunicação e o uso indevido desses espaços para outros fins que não seja o desenvolvimento do estudante. Mais fortalecida será a escola em sua tarefa educativa, com os grêmios legitimados e atuando dentro da sua finalidade aqui descrita, onde os jovens tenham voz e em suas diversidades eles sejam respeitados e seja promovida a sua formação cidadã. E por fim, temos o Conselho de Classe, cuja finalidade diz respeito ao processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e aprendizagem dos estudantes, com um encaminhamento de intervenções em tempo hábil para o melhor desempenho do estudante. Ele é composto pela equipe pedagógica da escola e deve reunir-se a cada encerramento de bimestre, sempre que houver necessidade. A reunião tem o objetivo de avaliar e promover ações que favoreçam o bom rendimento do estudante. O conselho de classe precisa desconstruir aquele papel de tribunal do júri que se reúne apenas no final do ano letivo, muitas vezes só para definir, sem critérios claros, né, e bem definidos, sobre aqueles que deverão ou não ser aprovados. As orientações para o funcionamento do conselho de classe, assim como todos os outros órgãos colegiados aqui citados, partem do regimento escolar para os estabelecimentos de ensino da rede estadual, que no momento está em processo de aprovação pelo Conselho Estadual do Maranhão, e certamente quando esse documento for aprovado, a SEDUC fará encaminhamentos no sentido de torná-lo conhecido por todas as escolas e para que, de fato, ele seja utilizado como um instrumento norteador e de organização do espaço escolar. Vimos, então, nesta unidade, que a escola dispõe de vários espaços de participação. É preciso torná-los vivos e atuantes. Fortalecê-los, consequentemente, fortalecerá a gestão escolar. Eu quero encerrar minha apresentação com uma frase de Paulo Freire, que nos faz refletir um pouco sobre tudo isso que discutimos até aqui. Ele diz o seguinte: tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, também tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir este país democraticamente. Convido você a acessar o seu material de estudo da Unidade 3 e participar das discussões do fórum, assim como realizar as atividades. Desejamos que aproveite bem os seus estudos. Até a próxima!